para a meditação essa noite e agradecer ao Senhor pelo momento de louvor. Eu pedi para o Christian fazer uma oração e agradecer ao nosso Deus. Por favor, Christian. Ó Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida, Senhor. Te agradecemos porque podemos louvar e agradecer o teu nome. Te agradecemos porque tu permanece fiel, Pai. Pedimos, Deus, que tu esteja falando conosco, Senhor, nesse momento da tua palavra, Senhor. Que podemos, Senhor, aprender agora da tua palavra e sair daqui para praticar. Sim, Deus. Que é para isso que venhamos aqui, para aprender e praticar. Obrigado, Deus, por tudo. Amém. Antes também de fazer a leitura e pregar, eu queria agradecer o carinho que os irmãos têm mostrado para conosco, não somente nesse momento, mas na nossa vida aqui em Sara. Nós comentamos com a Denise, é o local onde nós mais nos sentimos acolhidos, não que os outros lugares não fôssemos, mas não é uma nem duas pessoas que nos demonstram esse carinho, né? Então nós somos bem felizes com isso, nos sentimos bem nessa cidade, principalmente agora com o nascimento também do pequeno Pedro, né? Pedro Davi, está lá firme e forte, né? Não incomoda, à noite ele só mama e dorme bem tranquilinho, né? E eu espero que de fato, estava pensando no nome dele, né? Pedro Rocha, né? É um nome grego, né? Pedro Rocha, né? E eu espero que de fato a gente como família seja firme em Cristo, principalmente para continuar a vida como missionário, a vida como pastor também, que muitas vezes a gente se sente meio angustiado, meio dá vontade de dar um chute no balde, né? Eu duvido que os pastores nunca tiveram esse desejo, né? Mas Deus vai, nos fortalece e nos reanima e a gente segue em frente, né? Assim que nós vivemos. Meus irmãos, para a meditação nesta noite, nós leremos o livro do Princípio, capítulo 50. Livro do Princípio, capítulo 50. Nós leremos do versículo 15 até o versículo 26. Gênesis capítulo 50, versículo 15 até o versículo 26. Vamos lá? Prestem bastante atenção na leitura de Gênesis capítulo 50, versículo 15 até o versículo 26. Vamos lá? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele, a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Amém. Que Deus os abençoe nesta noite, que nós possamos meditar e aprender um pouco mais desse texto da palavra do Senhor. Meus irmãos, certamente os homens têm medo de muitas coisas. Eu já falei aqui uma certa vez sobre os medos que nós temos.
E certamente se nós fôssemos perguntar para qualquer um de vocês, qual é o seu maior medo? E você deve ter algum medo aí que você vai mencionar. Pelo menos de algum bicho, alguma coisinha assim, você vai mencionar que tem medo. Ou medo do escuro, ou alguma coisa assim, vai mencionar que tem medo. Por exemplo, as crianças, elas crescem com os pais dizendo assim, cuidado porque o bicho papão vai te pegar. Ou o homem do saco vai te pegar. Não saia lá na rua que o homem do saco vai te pegar. E as pessoas vão colocando na cabeça da criança, infundindo na cabeça da criança um medo do bicho papão, um medo do homem do saco. Mas é interessante que não apenas as crianças têm medo. Se você parar para observar, alguns adultos têm medo. Hoje não mais, mas no passado tinham muitas pessoas que tinham medo de lobisomem. Não, porque as casas não eram assim todas juntas como nós temos hoje na cidade. Era uma aqui, outra daqui a 10 quilômetros. E para atravessar, na época principalmente da quaresma, né? Na época o pessoal dizia quaresma, atravessar aquele pedaço de 10 quilômetros no escuro, sozinho, com as histórias do lobisomem, era terrível. E muita gente jurava de pé juntos que viu alguma coisa a respeito do tal do lobisomem. Há outros, os mais antigos, principalmente, que têm medo das chamadas visagens. Não sei se vocês já ouviram essa palavra visagem. As visagens, que aparecem, né, em alguns locais, as visagens de pessoas que já morreram. É assim que elas têm ideia, mas muitas morrem de medo das visagens. Mas, certamente, você vai perceber que os homens têm medo de muitas coisas. Os homens têm medo do bicho-papão, do lobisomem, mas das visagens, ou de um bicho, quem sabe, de um besouro, de uma barata. Mas não existe um medo maior do que o medo da morte. Não existe. Se você for conversar com as pessoas, o maior medo das pessoas é justamente o medo da morte. Se você fizer uma lista, uma pesquisa, vai perceber que em primeiro lugar fica o medo da morte. Por que as pessoas têm medo da morte? Nós deveríamos parar para perguntar por que as pessoas temem a morte. Muitas pessoas temem a morte por causa da incerteza que a morte traz. Porque ela vive uma vida inteira aqui, nesta vida, nesse momento, mas ela não sabe absolutamente nada do que vai acontecer depois. Então a incerteza depois de morrer agoniza a pessoa e a pessoa começa a ter um medo terrível de morrer. Outras têm medo da morte por causa da separação. Separação por causa dos seus entes queridos, não querem separar dos filhos, não querem separar do esposo, da esposa, e alguns até interessante, não querem separar dos seus bens. O camarada ficou poderosamente rico, tem tantos bens, e aí ele tem um prazer enorme, porque ele tem tudo na mão, e ele não quer morrer porque ele vai deixar de desfrutar desses bens que ele produziu aqui na terra. Agora tem outros que têm medo da morte justamente por causa da condenação que existe depois da morte. Porque praticamente todas as pessoas sabem que existe um aqui e a Bíblia também fala de um depois. E o depois, uma das coisas que nós queremos no depois é do inferno. Então as pessoas têm os seus medos e principalmente o seu medo da morte que muitas vezes as fazem tremer diante da chamada morte. E alguns, até coloquei aqui, alguns é interessante, porque alguns vivem de forma que elas tentam não lembrar da morte. Elas vão vivendo aqui, vamos aproveitar hoje, vamos ver hoje, vamos curtir o hoje, e ela não quer pensar na morte, ela vai vivendo. Ela tenta uma negação da própria morte para não pensar na morte, ela só quer aproveitar. Isso é muito interessante, porque a morte é terrível. A morte não perdoa ninguém. Se você for parar para perceber, a morte não perdoa ninguém. Ela não perdoa crianças, ela não perdoa adolescentes, ela não perdoa jovens, adultos ou velhos. Se você for hoje ver na face da terra, e eu falei isso lá no hospital quando fui ver o pequeno Pedrinho, eu falei para um senhor assim que por dia morrem cerca de 172 mil pessoas. 2 pessoas por segundo. E você vai olhar nessas 172 mil pessoas, não são só pessoas idosas que estão morrendo. Crianças de alguns dias de vida,
Crianças com 6, 7, 8 anos de vida, adolescentes com 12, 13, 15, jovens com 19, 20, 21, como aconteceu aqui ontem, anteontem, um jovem de 21 anos morreu, como pessoas idosas também morrem. A morte não perdoa ninguém, e algumas perguntas precisam ser feitas quando nós paramos para pensar nisso. Quem pode escapar da morte? Ninguém, porque ela não perdoa ninguém. Quem sabe a hora de sua morte? Ninguém também sabe a hora de sua morte. Nós não sabemos se vamos morrer com 20, 30, 40, 50 ou 100 anos. Com quantos anos nós iremos morrer? Uma certeza nós temos, que nós iremos morrer. A morte é uma certeza, a não ser que o nosso Senhor venha e nós estejamos vivos ainda, como a Bíblia nos promete. Mas é curioso, por que eu estou falando disso? Nós já vamos entrar no texto e entender por quê. Eu estava olhando o primeiro momento que eu vi o pequeno Pedro, aí alguns minutos antes de a enfermeira trazer num vidro que tem lá no hospital, para a gente só olhar pelo vidro, eu estava falando sobre a morte, e tinha um senhor no hospital que começou a falar assim: a morte não existe. A morte não existe. E ele fez essa afirmação que a morte não existe, e os filhos disseram: ah, pai, não começa, pai. Aí eu já percebi que atrás dessa frase que a morte não existe, da negação da morte, vinha muitas outras loucuras que os filhos já disseram para ele não começar. Mas para ele, a morte não existe. Depois eu fiquei pensando, eu quase que disse para ele: se a morte não existe, vá até as famílias que estão enlutadas hoje e diga para elas que a morte não existe. Diga para elas que a morte não existe. Porque simplesmente fazer uma filosofia e negar uma coisa certa é fácil, mas e na prática? Na hora de alguém estar morto, na hora de alguém estar num caixão, vai e diga então às famílias que a morte não existe. A morte existe sim. A morte existe sim. A Bíblia nos fala da morte. Gênesis termina mostrando José dentro de um caixão no Egito, embalsamado dentro de um caixão no Egito. Desde o capítulo 37, contando a história desse servo do Senhor, mas quando você chega no último versículo de Gênesis, você percebe que ele está embalsamado, como os egípcios embalsamavam, dentro de um caixão. A morte é uma certeza. A Bíblia afirma que a morte é uma certeza. Uma certeza porque quando Deus falou para Adão e Eva: no dia que dela comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que dela comeres, certamente morrerás. A morte é uma certeza porque ela está baseada justamente nesta palavra dada por Deus da desobediência do homem. Que no momento em que o homem comesse, no momento em que o homem desobedecesse aquele mandamento do Senhor, ele morreria. E Adão e Eva então foram, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, logo a morte passou para os dois e para todos os seus descendentes, que somos nós. Então hoje nós morremos. José morreu por quê? Morreu porque somos descendentes de Adão. Somos pecadores e temos uma certeza, conforme a Bíblia, que a morte chegará, porque ela é o salário do pecado, e chegará para todos, porque todos são pecadores. Todos pecaram, todos morrem. Não há quem escape. E é curioso, meus irmãos, porque não há maneira de nós enganarmos a morte. Não há maneira de nós enganarmos a morte. Você vê até alguns filmes, algumas pessoas tentando enganar a morte. Mas não há maneira de você enganar. Por exemplo, é muito comum hoje as cirurgias plásticas. E você vai lá e encontra uma pessoa na rua, e você olha para o rosto dela e diz assim: nossa, a senhora deve ter uns 30 anos, principalmente as mulheres, não estou pegando o pé das mulheres, mas principalmente as mulheres, a senhora deve ter uns 30 anos. E ela diz assim: não, eu tenho uns 60, eu tenho 65. Aí você diz: mas como a senhora tem 65 com esse rosto? Aí você vai descobrir que ela fez 5, 6, 7 cirurgias para deixar a sua pele bem lisa, para dizer que ainda é nova. Mas não tem jeito. Ela pode fazer 600 cirurgias, que chegará um momento em que ela irá morrer. Não há como enganar a morte fazendo cirurgias, esticando a pele, porque a morte chegará. Não há como. Nós não podemos deixar essa realidade, essa certeza bíblica de lado.
Nós temos que pensar, nós temos que conscientizar como povo de Deus que ela existe. Não é como o homem afirmou que ela não existe, ela existe de fato. Mas nós devemos olhar para a Bíblia e entender como a Bíblia nos apresenta a morte, como nós devemos viver principalmente. Como nós devemos viver principalmente. Então não há maneira de você enganar a morte. Seja por cirurgia, seja por produtos de beleza, a morte vai chegar. E não tem escapatória, a não ser, volto a afirmar, a não ser que o nosso Senhor volte e alguns estejam vivos, como Paulo afirma em Tessalonicenses, que o Senhor voltará e alguns não passarão pela primeira morte, não morrerão quando o Senhor voltar. Esses vão ser agraciados de não enfrentarem a morte e não passarem pela morte, mas todos os demais terão que enfrentar a morte. A morte abraça todo mundo e não adianta, o abraço da morte é um abraço que ninguém escapa. No momento que ela chegar para abraçar, não tem como escapar. Não tem como escapar. Então, não tem maneira. Agora, se você olhar para a Bíblia, aqui entra o texto de José, a morte chega para todo mundo, inclusive para os maiores servos de Deus. Não há escapatória. Até mesmo para as pessoas mais obedientes ao Senhor, não há como fugir disso. José sabia muito bem que a morte ela chega, seja para quem for. Por exemplo, o bisavô de José era o grande Abraão. O grande Abraão. O amigo de Deus, o chamado pai da fé. E Abraão viveu, conforme as Escrituras, nós temos a vida de Abraão até os 175 anos de vida. Mas mesmo vivendo 175 anos de vida, a morte chegou para o seu bisavô. José sabia que ele teve o seu bisavô, chamado Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, peregrino por essa terra, que nós lemos tantas vezes na Bíblia, mas esse servo não foi poupado, ele morreu, porque ele também descendia de Adão e Eva. José sabia também que a morte chegou para o seu avô, Isaac. Isaac viveu 180 anos. 180 anos, 5 a mais do que seu pai. Mas também faleceu. José sabia que a morte chegou para o seu pai, Jacó, que viveu 147 anos. 147 anos. Mas também chegou para o seu pai. Se você olhar no capítulo 50, o capítulo começa mostrando que o José está sepultando seu pai, que havia descido para o Egito e mais ou menos tinha vivido uns 17 anos, quase 17 anos no Egito. Quase 17 anos no Egito. Quando ele desceu para o Egito, ele tinha quase 100 anos, então ele viveu mais ou menos quase 17 anos no Egito. Agora, se você olhar para o capítulo 50, a morte chegará também para José. A morte chega para todos, inclusive para os grandes servos de Deus. José sabia que chegaria a sua vez, e quando nós sabemos que a morte chegará para nós, nós devemos questionar em como nós estamos vivendo. Se a morte é uma certeza e ela chegará para todos nós não devemos olhar lá para o final e agonizar, mas principalmente pensar no agora, em como nós estamos vivendo. Será que existe alguma maneira de nós podermos viver e morrer tranquilamente? Será que existe uma maneira de você poder viver e quando chegar o momento da morte você morrer em paz? Eu creio que sim, meus irmãos. Eu creio que a Bíblia nos dá os segredos para que você chegue no momento da morte tranquilo. Que você não agonize nesse momento, como muitas pessoas nós vemos agonizarem quando estão se aproximando da morte. Que você chegue no momento da morte e não entre em desespero, mas que você chegue no momento da morte com a maior tranquilidade possível. Há sim um segredo, e nós olhando para a vida de José, nós percebemos que a vida de José nos ensina qual é o segredo de você chegar e não estar desesperado, agonizando, como nós percebemos que José não está desesperado nem agonizando. Ele simplesmente disse: olha, eu vou morrer, vocês peguem e depois levem meus ossos, Deus certamente vos visitará, vocês vão pegar os meus ossos e vão levar para a terra prometida. Não há nenhum sinal de desespero dele em relação à morte. O mínimo possível não há. E por que não há? Porque esse homem diante da morte não tem um desespero. Ele sabe que morrerá, ele não nega que a morte não existe, ele sabe que morrerá, mas não tem nenhum desespero. Sabe por quê, meus irmãos? Nesse texto que nós lemos, dá para perceber algumas coisas da vida de José em relação à sua vida. Uma das coisas que você percebe da vida de José
é que José viveu para agradar a Deus, principalmente, não aos homens. A coisa principal que você percebe nesse texto é que José teve uma vida que ele procurou agradar a Deus acima de tudo. E quando você tem uma vida para agradar a Deus, então quando chega no momento da morte não há desespero, porque você viveu para agradar a Deus. Se você volta lá um pouquinho, lá quando José ainda era jovem, quando a mulher de Potifar quis ter relações com ele, não havia ninguém ali para ver aqueles dois ali. Mas o José, por causa do temor a Deus, não executou aquele ato, porque ele temeu a Deus, mesmo sendo um jovem. Como diz alguns pregadores, mesmo tendo os hormônios aflorando na sua pele, mas teve um respeito, porque ele temia a Deus. E nesse texto você percebe que agora, mais velho, já vivendo há muitos anos no Egito, ele continua desta forma, de uma vida para agradar a Deus. Porque diz o texto que o Jacó morreu. O Jacó morreu. E os irmãos pegam, depois da morte de Jacó, que era o pai de todos eles, os irmãos dizem assim, agora José vai nos tomar vingança. Agora ele vai nos cobrar aquilo que nós fizemos para ele. Eles lançam a ideia de que, o que aconteceu com José? Eles lançam para nós, eles fazem um desenho de que José só foi bondoso, só foi bonzinho com eles para agradar o pai deles. Então, enquanto o pai deles está vivo, José diz que perdoa eles. Mas depois que o pai morre, agora chegou a hora de tomar vingança, porque agora não vai mais ofender seu pai. Ou seja, eles têm uma percepção de José, de que José vivia para agradar simplesmente a Jacó. Então, quando Jacó morreu, no capítulo 49, no início dos 50, você percebe a lamentação pela morte de Jacó. Nesse texto, os irmãos dizem, agora nosso pai morreu, então o que acontece? Agora nós sabemos que o José vai nos cobrar vingança daquilo que nós fizemos para ele. Mas não. Você percebe no texto que apesar do medo dos irmãos, apesar de eles falarem em vingança, você percebe que José não foi um homem que conseguiu perdoar os seus irmãos para agradar o seu pai na terra, mas principalmente José tinha um relacionamento com Deus. E eles falam para ele, e ele até chora quando falam para ele que estão pedindo perdão para ele, porque José já havia perdoado há muito tempo, mas eles não acreditavam nesse perdão. Como diz um escritor, há algumas pessoas que sofrem, aquelas que foram perdoadas, elas sofrem mais do que quem perdoou. Porque muitas vezes elas ficam sofrendo porque elas não acreditam que a pessoa realmente perdoou. Mas o José realmente perdoou. O problema é que os irmãos não se sentem perdoados, eles acham que ele vai cobrar vingança agora. Mas José, por causa do seu relacionamento com Deus, ele demonstra para eles que foi um perdão verdadeiro, dado há muito tempo atrás. E era um perdão que continuava, mesmo que o seu pai morresse. E isso faz de nós seres humanos que são capazes de viver para agradar a Deus, não agradar os homens, mas agradar a Deus. E quando você vive para agradar a Deus, então quando você chega lá no momento da morte, a coisa é diferente do que quando você vive uma vida que você não agrada, uma vida que você nega, uma vida que você zomba, uma vida que você vive de qualquer forma. Quando nós vivemos para agradar a Deus, nós temos uma consciência tranquila. E José dá essa demonstração de uma consciência tão tranquila depois da morte do seu pai. Ele havia perdoado seus irmãos, mas seus irmãos não acreditavam nisso. O medo da morte pode ser vencido pela certeza de agradar a Deus, meus irmãos. É assim. Olha que interessante. Quando o rei faz uma estátua e diz para Sadraque, Mesaque e Abednego se dobrarem, eles não se dobram. E o que tinha do outro lado? Uma ameaça de morte. Mas eles têm do outro lado a obediência a Deus e agradar a Deus. Então nós não vamos nos dobrar, porque isso ofende o nosso Deus. Não se dobraram mesmo diante da ameaça de morte. Eles não têm medo de morrer. Por que eles não têm medo de morrer? Porque eles sabem que estão vivendo para agradar a Deus e não se dobrarem diante da estátua. E são lançados, estão lá dentro, nós vemos, aparece uma quarta pessoa, o rei se levanta e diz, quem é aquele que está lá dentro da fornalha de fogo? Porque lançamos 3. E agora vejo 4, e uma é semelhante ao Filho dos Deuses, que nós cremos que seja o Senhor Jesus lá com eles. Mas a morte não causou-lhes medo, não lhes ameaçou diante da morte, porque eles sabiam que deveriam obedecer a Deus. Se você olhar Paulo aos Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, porquanto para mim
o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro. E você percebe que ele está falando de que se ele morrer é lucro, porque depois nos próximos versículos ele vai falar que se ele morrer, ele vai estar com Cristo. Ele irá para com Cristo, estará perante Cristo. Enquanto ele viver, ele vai pregar, mas se ele morrer, ele está no lucro, porque ele sai dessa terra onde ele era perseguido, era maltratado, era preso, era zombado, e para onde ele ia? Ele tinha a convicção, a certeza que ia para perante Deus, para perante o seu Senhor. Então por que ele iria olhar para a morte como se fosse uma ameaça? Paulo diz para nós o seguinte: para mim, o morrer é lucro. E você fica pensando, mas por que esse homem não tem medo? Não tem medo porque ele tinha a convicção de estar agradando a Deus na sua vida, como um pregador da palavra, como um servo de Deus, e a convicção de estar agradando a Deus nos tira o medo da morte. Eu estou dizendo que ele soma porque você pode ter ainda, mas o que eu estou dizendo é que as pessoas começam a ter uma espiritualidade que entende muito mais esse momento da morte do que quem não conhece a palavra de Deus, não conhece o Senhor. Se você olhar em Atos 12, Pedro, diante da ameaça de morte que Herodes já tinha mandado decapitar Tiago, e você olha Atos capítulo 12, o Pedro, diante da ameaça de morte, está dormindo tranquilamente, prestes a ser decapitado também, e o texto diz que ele estava dormindo. O anjo chega e acorda Pedro. O Pedro parece que ainda não está dormindo um sono profundo. A ideia que o texto lança, porque o anjo tem que acordá-lo na sua chegada. Mas eu fico pensando, como Pedro poderia estar diante de uma ameaça de morte, de ter o seu pescoço cortado, a sua cabeça decapitada, e ele está dormindo tranquilamente? Se ele fosse um homem desesperado com o momento da morte, ele não dormiria aquela noite. Ele agonizaria, como você vê relatos de homens que estão próximos de serem executados nas cadeiras elétricas ou nas injeções letais nas cadeias americanas, que eles ficam terrivelmente ali agonizando antes de chegar o momento de serem executados. Pedro não. Por quê? Porque ele sabia que estava ali em relação ao que ele havia pregado, em relação à obediência de servir a Deus, em relação à vida que ele tinha com Deus, em relação a essa obediência. Então, quando nós somos obedientes a Deus, quando nós chegamos no momento da morte, a morte é diferente para nós. Ela não se torna uma agonia, ela não se torna uma ameaça, porque nós temos a certeza de estarmos vivendo com o nosso Criador. Policarpo morreu em 155, Policarpo de Esmirna, e eu já falei para os irmãos uma ou duas vezes que o juiz disse para ele assim, um homem de 86 anos, e o juiz disse assim para ele, olha, negue a Cristo. E o Policarpo disse assim, por quê? Se Cristo para mim foi bondoso durante 86 anos, por que eu negaria Ele agora? Se Ele me fez bem durante 86 anos de vida, por que eu agora negaria? E o juiz fala para ele, você não sabe que eu tenho poder para te lançar no fogo? E o Policarpo responde para ele, o Senhor me fala de um fogo que dura 2 ou 3 horas, mas não conhece o fogo que dura pela eternidade. E não negou. Diante da morte, da ameaça, ele poderia negar com medo de morrer, com medo de ser queimado, um senhor de 86 anos de vida. Mas Policarpo foi firme, com a convicção de que ele estava agradando a Deus. E de fato o juiz se irritou, a multidão pegou e acenderam fogo, colocaram Policarpo, e Policarpo morreu com 86 anos, no ano 155. Mas morreu com a convicção de estar servindo ao Criador. Morreu sem medo de enfrentar a morte tão terrível por homens que não creem no Criador. José também morreu, você percebe, sem medo, porque viveu tranquilo. Não trouxe ali um coração cheio, carregado de tantas coisas que nós podemos carregar. É diferente de homens que não conheceram a Deus. Você vê Voltaire, ou Voltaire, como alguns chamam, tanto faz, vocês sabem, apenas uma figura da história, mas esse homem é conhecido pelo desespero dele na morte, enfrentar a morte. Ele gritava, estava lendo ainda a semana um pouco da sua história, ele gritava, era um filósofo, e na maioria das vezes ele negava a ideia de Deus, ele sempre negou, mas alguns acham que ele era um deísta, outros acham que ele negava, que era um ateu puro. O certo é que ele sempre zombava de Deus e dizia, olha, se Deus existe de fato, que cai um raio sobre mim agora.
zombando da presença de Deus. E quando chegou o momento de morrer, a enfermeira disse que nunca mais queria ver alguém morrer por causa do sofrimento de Voltaire. E ele dizia assim: morrerei abandonado pelos homens e morrerei abandonado por Deus. Gritava: ó Cristo, ó Jesus, ó Cristo. Teve que assinar um termo de compromisso, pouquinho antes da morte, um termo de compromisso dizendo que cria, que era cristão, para poder ser enterrado num cemitério cristão. Mas durante toda a sua vida negou e sofreu com terríveis agonias sua morte. Diferente de homens de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo viveu para agradar o Pai. E diante da morte, não foge da morte, mas enfrenta a sua morte de cruz. Ele não foge. O medo da morte pode ser vencido também quando nós temos a convicção de que somos criatura. Nós somos criatura, não somos um criador. E eu falo isso porque José era um homem poderoso no Egito, era o vice-governador do Egito. E se nós formos olhar, existe uma tal de síndrome do pequeno imperador. Chama-se síndrome do pequeno imperador. Que os homens assumem um papel como se fossem deuses. Os homens vivem, mas começam a achar que são poderosos, que são grandes, como nós vemos tantos homens assumindo esse papel, a síndrome do pequeno imperador. Então eles começam a viver a vida e começam a ter poder, começam a crescer, eles começam a achar que são onipotentes, começam a achar que podem mandar em tudo e podem mandar em todos, e começam a agir exatamente como um imperador, como um pequeno Deus. A síndrome do pequeno imperador. Mas quando os irmãos falam para José: perdoa nossas transgressões, perdoa o que nós fizemos, o nosso pai antes de morrer disse que era para você perdoar. O José chora e diz para ele assim: acaso estou eu no lugar de Deus? Acaso estou eu no lugar de Deus? Olha que interessante, ele é o vice-governador do Egito, mas ele nunca perdeu a sua consciência de que existe um Criador e ele é criatura. Ele não assumiu um papel diante dos seus irmãos e assim: não, agora eu vou julgá-los, eu vou vingá-los, eu vou puni-los, porque eu sou o vice-governador. Ele diz para os seus irmãos: olha, acaso estou eu no lugar de Deus? E ele entende muito bem que ele não é um pequeno imperador. Ele entende muito bem que ele é um servo. Ele entende muito bem que existe um Criador que governa todas as pessoas, inclusive seus irmãos, a ele ou qualquer um de nós. Sabe por que isso é importante, meus irmãos? Porque quando a pessoa se sente um pequeno imperador, ela começa a achar que ela tem tanto poder, que ela manda em tudo, manda em todos, que quando chega o momento da morte ela agoniza, porque a morte fragiliza. Ela começa a perder as suas forças, ela começa a perder o seu poder, ela começa ali a ficar numa cama, aí ela viveu a vida inteira se sentindo forte e poderosa, mas quando chega o momento de morrer, aí ela agoniza porque ela vê que não é nada. Mas quando você vive de uma forma que você olha e entende que você é uma criatura e que existe Deus e que o lugar de Deus é insubstituível, acaso estou eu no lugar de Deus? Eu não sou Deus. Por que vocês estão pedindo isso para mim? Eu não vou puni-los, eu não vou julgá-los por isso, eu perdoei vocês. Ele não se sente um grande imperador. E quando nós nos sentimos criaturas, quando nós temos essa ciência de que nós não somos pequenos imperadores, nós podemos morrer tranquilos. José perdoou, e foi um perdão verdadeiro, seus irmãos. Há muitas pessoas que têm uma morte terrível, meus irmãos. E aqui a gente olha o perdão de José, que era verdadeiro, os irmãos acham que não é. Há muitas pessoas que têm uma morte terrível porque elas foram incapazes de perdoar, que é uma coisa interessante. Elas foram incapazes de perdoar durante a sua vida. E quanta gente envelhece cheio de mágoa e rancor. Isso é impressionante, quantas pessoas conseguem carregar a falta de perdão, a falta, de amor para perdoar as pessoas. E vão envelhecendo guardando aquilo ali. Há pessoas que têm sérias dificuldades de perdoar coisas pequenas. A pessoa pisa no calo, pois ela leva 20 anos para conseguir perdoar. Filipe Yancey, num livro que escreveu, fala de um casal que a mulher sempre cuidava do homem, e aí um dia ela esqueceu de colocar o sabonetinho lá no banheiro, e o homem chegou em casa, foi tomar banho, e não estava o sabonete, ficou bravo com ela. Aí saiu do banheiro e não falou nada para ela. E ela não lembrou que tinha esquecido o sabonete. E aí ela pensou assim: eu não dei motivo nenhum para ele ficar bravo comigo, não vou perguntar também o que foi. E não perguntou.
E ele não falou, e ela não perguntou. E ele começou a dormir ao lado da cama dela. Depois de alguns meses saiu e foi dormir no corredor. E depois do corredor saiu de casa e nunca mais voltaram a se conversar. Por quê? E o Filipenses fala falta de perdão, falta de graça, falta de amor. Porque a vida de um servo de Deus tem que ser pautada no perdão. Não foi assim que o Senhor nos ensinou? Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos. Como nós perdoamos as pessoas, né? Mas se nós não perdoamos as pessoas, como é que nós podemos depois querer o perdão de Deus? José conseguiu perdoar os seus irmãos. E quando você consegue viver uma vida que você consegue perdoar, a morte não assusta tanto. Mas já imaginaram chegar diante da morte com o coração carregado de ódio, rancor e mágoa? Como é que você vai ir para diante do Criador com um coração carregadíssimo de falta de perdão? Aqui José está sendo um tipo de Cristo, porque o nosso Senhor, mesmo diante da morte, mesmo diante das ofensas, perdoou. Agora, para nós caminharmos para o final, meus irmãos, há algumas coisas mais importantes ainda. José pôde morrer, pôde envelhecer e morrer também tranquilamente, porque ele tinha uma outra certeza, a certeza que Deus é quem governa a nossa história. Olha que interessante, quando os irmãos pedem, ele diz assim para eles no versículo 20, versículos 19, 20 e 21, respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos, assim os consolou e lhes falou o coração. O José poderia ter morrido de uma forma bem melancólica, porque ele poderia ter olhado para o passado e ter reclamado do passado, das coisas que aconteceram para ele. Ele poderia ter olhado e dito para os irmãos, eu passei quase 13 anos da minha vida na cadeia, vocês me fizeram perder a minha mocidade na cadeia, vocês me fizeram ser humilhado, ser vendido, acusado injustamente, e poder estar carregadíssimo desse tipo de olhar para o passado. Mas o José entendeu a sua história, que Deus está governando a vida de José, que Deus havia dito para o seu avô que o seu povo iria para o Egito. Ele entende que Deus está governando a história. E quando nós entendemos que Deus está governando a história, nós não olhamos para trás e ficamos olhando aquelas coisas que aconteceram como se fossem coisas que Deus perdeu o controle e agora nós temos que viver lá na frente reclamando, devemos ficar ali sempre falando ou procurando culpados. José não fez isso. Ele olhou para a sua vida como um todo e entendeu que Deus estava governando a sua vida. E quando nós olhamos que Deus está governando a nossa vida, até as coisas que nos fizeram mal, nós entendemos que Deus transforma em bem. Nós começamos a olhar e não ficamos olhando para trás com aquele rancor, com aquela mágoa do que nos fizeram. É assim. Um homem de Deus só consegue encontrar a sua morte, passar pela morte e consegue viver tranquilamente se ele olhar dessa forma. Para essa parte, tem uma história aqui fantástica. Essa é uma das histórias mais lindas que nós temos em relação ao governo de Deus na história. Nós tivemos um missionário chamado Jim Elliot, que foi pregar aos nativos do Equador, os Aucas no Equador. E o Jim Elliot, em 1956, foi para essa tribo com mais 4 missionários. E os indígenas ali, os nativos, fizeram uma boa recepção, receberam bem, mas aconteceu que quando eles vão entrar mesmo nos indígenas, os nativos matam Jim Elliot juntamente com os outros 4 missionários. Eles morrem em 1956. Jim Elliot tinha 29 para 30 anos. O curioso é que a esposa dele, Elizabeth Elliot, entendeu o seguinte, entendeu que a obra que o seu marido começou não poderia parar. Ela entendia que o seu marido não poderia ter morrido em vão, que Deus tinha um plano para os Aucas. E ela, juntamente com as outras 4 esposas dos outros 4 missionários, conversaram com Deus, oraram com Deus e resolveram voltar lá nos Aucas para continuar a obra que Deus havia proposto. E voltaram. Elizabeth Elliot, com as outras 4 mulheres. E o curioso, que Deus foi tão bondoso e elas começaram a pregar para aqueles Aucas e os Aucas começaram a se converter. Anos mais tarde, uma das histórias mais lindas que as missões têm
Anos mais tarde, a Elizabeth Elliot tinha uma filha do Jim Elliot que morreu ali com os alcas que mataram o Jim Elliot. E por incrível que pareça, essa filha foi batizada no rio onde ele foi morto por um dos assassinos que mataram seu próprio pai. Mas agora, conhecendo o Evangelho, com a boa mão de Deus, convertido, perdoado e batizando a filha daquele que ele matou, no mesmo rio que o seu pai foi morto. Essa é uma das histórias que nós olhamos e lemos e vemos que Deus governa a história, e Elizabeth jamais conseguiria levar o amor de Cristo se não fosse capaz de perdoar os alcas que fizeram aquilo para o seu esposo. José jamais poderia também morrer tranquilo se não tivesse a capacidade de perdoar os seus irmãos e também morrer tranquilo. E meus irmãos, se nós olharmos para isso, para esses exemplos, nós ficamos impressionados como Deus governa a história. Elizabeth entendeu isso. Agora no dia 15 de junho, Deus recolheu Elizabeth Elliot, agora com 88 anos. 88 anos. Mas a certeza dela, eu tenho certeza de que ela morreu muito tranquila. Ela poderia ter morrido com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor por aquilo que fizeram com o seu esposo, mas ela morreu com uma história diferente. Uma história em que ela perdoou, ela foi capaz de voltar aos assassinos do seu marido, pregar o amor de Cristo, falar do perdão de Deus, ver Deus abençoando, transformando, perdoando, salvando, e ver pastores ali que depois se transformaram em pastores entre os alcas, evangelizando e contando essa história de perdão. A história de Gênesis nos mostra isso, que Deus é capaz de perdoar. E a última coisa, meus irmãos, eu quero que vocês tenham paciência para ouvir esta última coisa. Nós só conseguimos enfrentar a morte, não somente entendendo que Deus é quem dirige a nossa história, mas nós só podemos enfrentar a morte também compreendendo que Deus é o Senhor do futuro. Essa é a mais forte razão que o escritor, que Moisés coloca aqui, da convicção de José. Porque quando José morre, ele diz para os seus irmãos, aqueles irmãos que ele havia perdoado: eu morro, mas certamente Deus vos visitará, e vocês vão me jurar que no dia em que Deus visitar, vocês vão levar os meus ossos para a terra prometida. Ele tinha convicção, porque Deus havia prometido para o seu bisavô, para Abraão, que o seu povo iria para o Egito, ficaria 400 anos e depois seria liberto. E José tinha essa convicção antes mesmo que a coisa acontecesse. Ele tinha convicção de que se Deus prometeu o que iria fazer, Deus iria cumprir. E no momento da morte ele não agoniza, porque ele sabe que tanto o passado que Deus estava dirigindo o seu povo, quanto o futuro é governado pelo Senhor. Ele sabia que estavam no Egito porque Deus havia dito para o seu bisavô, mas ele também sabia que a fala de Deus para o seu bisavô mostrava que eles ficariam 400 anos e depois seriam libertos. E ele tem essa certeza quando ele está morrendo, dizendo assim: olha, eu quero que vocês me prometam, me jurem que Deus vai visitar, certamente Deus vai visitar. E quando Deus visitar, leve os meus ossos aqui. É a convicção do que virá, não apenas daquilo que aconteceu, mas a convicção do que virá. A espera pelo futuro. E aqui mora a razão pela qual nós não agonizamos na morte, mas nós entendemos as promessas que são feitas para nós. Nós aguardamos uma terra prometida, uma terra onde será transformada, renovada, onde nós viveremos. E não viveremos só por 80, 90, mas viveremos por toda a eternidade. Então por que tanta agonia, tanto tremor diante da morte, se nós temos essas promessas para nós nos abraçarmos, nós temos a convicção de que Deus fará? A promessa da ressurreição é que faz essa transformação nas nossas vidas, e ter a certeza de que nós morremos, mas um dia seremos ressuscitados, uma promessa futura do Senhor. José estava com o seu corpo no Egito, mas apenas o seu corpo morava no Egito. A sua convicção, a sua fé não era do Egito. Certamente Deus vos visitará. Eu quero que vocês levem os meus ossos daqui. Perceba que ele não tem o seu coração no Egito. Ele tem o seu coração voltado para a promessa que Deus é feito para a terra prometida. O coração do verdadeiro cristão, ele vive, mas ele tem a convicção de que esperar esta promessa futura de Deus. A promessa de uma nova terra, uma terra restaurada. Meus irmãos, os discípulos do Novo Testamento são apresentados com medo quando o Senhor morreu. Mas quando o Senhor ressuscita e aparece para eles, eles são transformados pela certeza da ressurreição.
E depois eles enfrentam ameaças de morte e tudo mais, porque eles creem que o Senhor ressuscitou. E se o Senhor ressuscitou, a vida não termina aqui. E é isso que os faz pregar com toda a convicção, mesmo diante das ameaças de morte. Foi isso que fez com que Elizabeth Elliot pregasse, porque ela não teme a morte, ela crê principalmente na ressurreição. E a ressurreição no Senhor nos dá a certeza de que haverá um futuro. Então nós precisamos saber, meus irmãos, viver. A morte é certa, mas uma coisa nós temos que entender: é preciso saber viver. Viver para agradar a Deus, viver tendo a compreensão que nós somos criaturas, não somos criador. Viver com a certeza que Deus está dirigindo a nossa história. Viver com a capacidade de perdoar. Viver com a certeza que Deus governa amanhã. E por último, eu trouxe aqui uma pequena parte de uma música que todos vocês com certeza conhecem. Muita gente idolatra Renato Russo, né? Legião Urbana. E muita gente idolatra e principalmente conhece bem a música do Renato Russo, principalmente Pais e Filhos, chama-se a música, em que no refrão da música o Renato Russo cantava o seguinte: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Pois se você parar para pensar, na verdade não há. Mas esta é uma frase que nega justamente o futuro prometido por Deus. Então ame hoje, porque amanhã não haverá. A ideia dele é existencialista, ele existe, mas não haverá um futuro. Então ame bastante hoje. E se José pudesse ouvir a frase de Renato Russo, José diria para ele: você é um tolo. Você é um tolo. Nós não amamos porque amanhã não haverá amanhã. Nós amamos justamente porque amanhã haverá um amanhã. E nesse amanhã nós encontraremos com o Senhor, Deus do amor, Deus do perdão. Nós amamos por isso, nós amamos porque Deus nos ensina como amar. É por isso que nós amamos, porque nós aprendemos com o Senhor do amor sobre o que é amar, sobre o que é perdoar. E eu tenho certeza que José falaria para o Renato Russo aprender algumas coisas sobre a vida. Que nós possamos ser abençoados, meus irmãos, e possamos ter a convicção, todos nós vamos enfrentar, ou conosco mesmo, ou com alguém, mas nós devemos ter principalmente a certeza e muito mais, meus irmãos, ter também a sabedoria de conversar com as pessoas sobre a vida futura, sobre a vida e sobre a morte, mas principalmente sobre a vida futura em Cristo. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.